Terceirão Mediação, tudo tranquilo, tudo certo? Beleza, nós aqui estamos tudo certo, né, Madir? Tá tudo bem, né? Estamos tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Bem, olha lá, nossa primeira aula do Clube de Leitura, Unidade 1, estamos encerrando a Unidade 1. Ah, mas como é bom, porque agora nós vamos conversar sobre o que mesmo, Madinha? Olha só, o Clube de Leitura vai falar sobre o quê? A nossa primeira obra. Olha, ela pegou bem que eu, amados. Mas aí, ó, na tela, vou estar aí presente de vocês. Aí, Dom Casmurro. Só que aí que tá aparecendo aí na tela é outra edição. Acertou agora. Este daqui da Pura é de outra editora, capa diferente, mas o conteúdo é o mesmo romance de Machado de Assis. Beleza. Então, olha só, vamos lá. O nosso combinado, né, durante aí todas as aulas da Unidade 1, era que você tirasse um tempinho para a leitura desta obra, porque, como você já sabe, nesta aula nós vamos conversar sobre e vamos fazer essa análise, vamos acompanhar o que você chegou à conclusão também, tá? Mediante aquelas questões de argumentos, nós já deixamos aí, são 5 argumentos, né? Que o estudante aí você recebe antecipado, para quando chegar esta aula você já está aí preparadíssimo, né? Atento para a participação, beleza? E fazendo já a sua análise, se você realmente chegou aí a gabaritar na sua interpretação. Claro, eu acredito que sim, porque você é esse aluno literário, mediação tecnológica, beleza? Olha só, então nós vamos liberar para você agora já a agenda da aula e aí vamos conversar sobre esta obra que tem aí bastante informação para você, tá? Simbora então, Amadinha! Clube de Leitura, aula 21.1, começando o quê? Ó, falando logo da habilidade, ó, identificar os efeitos estéticos da linguagem literária, plurissignificação, permitindo que a escrita literária seja aberta e ofereça espaço para a participação ativa do leitor. Ó, ativa do leitor. É, e identificar os efeitos estéticos, né? Vamos lá então, olha só, já trazendo para você a cartela, com essa gama de personagens, ou seja, com os personagens do romance Dom Casmurro. E seja bem-vindo aí à aula do Clube de Leitura. Com quem? Personagem central. Ó, Dom Casmurro, por isso é eu, Dom Casmurro, Ben Santiago, Bentinho, ó. E logo vem quem? Ezequiel, o filho. Tem também Dona Glória, que é a mãe de Bentinho, Capitu, namorada e esposa, Cosme, o tio Cosme, prima Justina, e a Capituzinha e a Capitu adulta, além de Escobar. Presta atenção nesse nome, Escobar e Sancha. Muito bem, então o Clube de Leitura chegando para você hoje, claro que aí você teve tempo de fazer a sua leitura, leitura no campo, leitura no sítio, leitura na... Eu acho assim que eles leram em vários ambientes, né? Em vários lugares, né não, Madinha? É igual a gente começa no canto, depois, opa, eu tô com uma folga, já abre o livro. Vai é isso também. Aí, então o aluno mediação, ele faz a leitura, é no bosque, é no campo, é cuidando lá do pasto, é cuidando dos animais, tratando dos animais, é debaixo da mangueira, do cajueiro, ou seja, aonde ele tiver mais à vontade para fazer a leitura, né? Porque é uma leitura prazerosa, embora seja aí uma leitura direcionada para te ajudar aí nesse teu campo de interpretação, a gente aí sabe que você lê no melhor lugar, que aí é claro que você vai ficar à vontade, tá bom? Muito bem, então vamos agora aí já conversar sobre essa obra, vamos pontuar algumas informações referente à questão da interpretação, a questão da análise literária, o que você tem que ter aí, tá? Quais são esses requisitos que você precisa seguir para fazer a leitura literária, né? Fazer a interpretação literária após a leitura da obra, beleza? E aí nós vamos também conversar sobre o nosso querido Dom Machado de Assis, olha, Dom Casmurro, Machado de Assis, como que o autor Machado construiu este romance.
Tá certo? Então tá, vamos lá e tome nota direitinho, porque agora a gente vai conversar sobre aí esse romance Dom Casmurro. Primeiro momento, dizer para você que essa obra, ela é aí uma obra complexa, né? Por quê? Essa complexidade aí se trata aí na questão dessa narrativa não ser linear, né, amadinha? O que será essa questão de não ser linear? Então, os fatos, né, eles vêm sendo contados em que o personagem aí, ele vai fazendo Conforme as memórias, né? Isso, ele sai do presente e volta lá no passado, né? Então, você vê que é toda essa questão da memória. Falar em memória, essa obra, ela é toda tratada aí da questão psicológica dos personagens, né? Porque tá muito aí de recordar, de reviver, voltar ao passado para reviver algumas emoções, algumas situações, tá? Então, o primeiro momento é centralizar aí esta informação para você. Então, ele é um livro complexo, né? A leitura aí, ela traz uma nova interpretação. Então, o autor Machado de Assis, ele aí fez esse romance e, olha, acredite, um fato inacreditável na sua narrativa. O que vem a ser? Ele cria um narrador, né? Em que esse narrador, ele aí afirma que foi traído. Exatamente. Né? Então, né? olha só, é algo que instiga, né, a mim, a você, como leitor, que não consegue aí durante a leitura decidir se aí o nosso narrador, ele está falando a verdade ou ele está mentindo. Por quê? Porque ao ler o romance, não está lá implícito essa resposta. Eu não consegui ver. Você consegue chegar a essa resposta verdadeira ou não? Então, essa obra significa aí há muitos anos mais um exemplo, olha aí, do adultério feminino. E mais uma vez, percebam que nós estamos na contemporaneidade aqui, estamos num momento bem atual em que essa temática também está em voga, porque ela não é de agora. Só que, veja bem, no período renascentista, né, já tratava da questão do adultério, só que este romance coloca a mulher em evidência. Coloca aí esse adultério feminino, né? E aí no realismo, né? Falando da questão do realismo. Aluno, você vai lembrar que lá no romantismo, a mulher ideal. Estavam em busca desse amor, né? E a mulher inalcançável. Aqui não esconde, vai logo dizendo a realidade. Né? O que acontecia na sociedade, né? Na sociedade lá no Rio de Janeiro, no meio lá da elite. Pois é. E assim, Bentinho, e a quem aponta que Bentinho, e não a esposa Capitu, como um problema central a ser desvendado. Exatamente. Aí nós temos a curiosidade, né? Amadinha, dá um spoiler aí, rapidão aí, sobre essa questão. Por que Dom Casmurro? Porque, olha, o Dom Casmurro, ele é uma pessoa quieta, na dele, tímida, vamos dizer assim, que não tinha contato. Porque logo no início, ele tinha a família dele. Ele era, certo, protegido pela mãe, pelo tio, pela prima, pelo José Dias, que era uma pessoa que convivia lá com eles, né? Vamos falar assim, era o agregado e falava lá na obra. Certo. Então, só que acontece, ele foi ao seminário, ele foi, por mais que Era uma promessa. Exatamente, era uma promessa da mãe, que a mãe já havia engravidado outras vezes, só que ela perdia. Então ela fez uma promessa, dizendo assim, se ela conseguisse, o filho que nascesse ia ao seminário. E sobrou para Bentinho. E Bentinho. E vocês viram lá na leitura que Bentinho ouviu. E ele não queria ir para o seminário, tanto que ele correu para onde? Lá com a sua vizinha, com a sua amiguinha. Quem era amiguinha de Bentinho? Quem, Capitu. né? Capitu. Por isso que lá na primeira página a gente trouxe, né, a Capitu pequena e
já mulher. Tá, mas muito bem. Falando nisso, agora a gente vai saber por que ele foi aí, ele recebeu esse apelido aí, Dom Casmurro. Bem, toda a história começa, olha lá. Na locomotiva, lá no trem. Muito bem. Ele lá, sentadinho, né? Chega um jovem querendo recitar aqui uma poesia. Recitou até. Só que no momento que ele estava lá, declamando a sua poesia... O que acontece? O Bentinho, né, que nem mais Bento, o Bento Santiago, pega no sono, ele começa a cochilar, dorme. Roncar. A roncar, chegou até a roncar. E o rapaz, coitadinho, ficou chateado, muito chateado, com toda a razão. De repente ele começa, chega no local, ou melhor, chegou nessa parte quando lá. Quando chegaram ao destino final, ele acorda. Fala assim, muito legal. Não, já terminou a poesia. E sai. Sai de lá revoltado e começa a gritar Dom Casmurro, Dom Casmurro. Por isso que ele ficou conhecido como Dom Casmurro. Pois é. E essa é a justificativa desse apelido, tá certo? Então, eu acredito que com esse spoiler você já foi lá, né, no seu cantinho, já recordou que está no livro, você fez a leitura desse início do romance, tá bom? Vamos seguindo então, porque agora nós vamos trazer para você a questão aí sobre o autor, né? Um pouquinho sobre a obra. Vamos lá ver então. Dom Casmurro foi aí produzido por esse grande romancista, né, Machado de Assis. É um autor aí que traz essa obra exatamente no período do literário realista, tá? Então, é um romance realista. Ele foca aí, qual o tema, né? Ele traz aí, a partir dessa história, um protagonista, que é Bento Santiago, tá bom? E o que aí traz como característica forte dessa produção de Machado de Assis? É que a marca aí deste livro traz esse aprofundamento psicológico dos personagens, né? Quando aí a gente tem, principalmente o protagonista, que faz toda essa viagem em que está no presente e retorna para reviver, né? E aí ele vai ao passado, né? E aí vem toda aquela coisa da memória, né? Fica aí trazendo os fatos, tá bom? Então, beleza. E agora, pra gente aí dar sequência, vamos lá. E aí, as indagações que você já recebeu com antecedência e vamos aí recordar para que a gente possa juntos, eu, você e todo aluno mediação, todos os alunos de mediação tecnológica, seguir aí nessa leitura literária, agora o momento de análise. O que mais chamou sua atenção no livro? Se você pudesse, mudaria algo na história? O que mais acrescentou na sua visão crítica, no seu conhecimento denominado bagagem do mundo? A interação com os outros leitores e da mesma obra traz uma discussão prazerosa, como está sendo para você este momento? Ei, aluno, e agora, hein? É com você a resposta, tá? Então, assim, durante a aula você já vai aí internalizando, e será? Porque a última questão, a última indagação é assim, a sua leitura, você, ao fazer a leitura da obra, e em contato, né, com outros leitores, qual é aí o seu momento? Como é que você conclui isso? Foi prazeroso também? Conseguiram falar sobre a obra? Olha só, antes da gente entrar em estúdio, eu e a Madinha, né, nós aqui fizemos um pouquinho aí dessa análise, em que a gente ficou falando sobre essa questão de Bentinho, aí afirmar, né, afirmar da traição. Não traiu. Aí eu disse, olha, eu defendo Capitu, ela não traiu Bentinho, não consigo visualizar isso, mesmo que ela tenha todos aqueles comportamentos, né? É aquele olhar. E o olhar, porque não tem culpa ela ter esse olhar atraente, né? Então, estar nela não significa que ela traiu. Eu não acredito, tá? Mas, enfim, a minha posição, e eu tenho argumentos para defender certinho, né? Fiz para a Madinha aí, ela também, você concorda, né, Madinha, que ela não traiu. É.
Olha só, e isso tudo é questão assim que fica... Fica no ar. No ar, né? É você, aluno, é você, leitor, que vai tirar a sua própria conclusão. É isso aí. Então tá, falando aí agora, nós vamos para o campo da análise literária. E aí eu quero dizer para você, estudante, que nós vamos trazer alguns pontos, mas os pontos que estão aqui nós já conversamos, preparando você bem antes, lá no primeiro ano, depois no segundo e agora no terceirão, para reforçar, porque você está sendo preparado, sim, sendo esse leitor literário, para você poder ter todas as condições de analisar uma obra literária, tá bom? Então, a importância da obra. Vamos lá. Primeira coisa. Conhecer os aspectos básicos que compõem uma narrativa é o primeiro pré-requisito para se fazer uma boa análise literária. Quais são, né, os elementos da narrativa? Aí você vai lembrar, vai recordar lá daquele macete que a gente já passou aqui lá no primeiro ano. No caso, o pente. Ai, professora, que pente? Não, amadinha, o pente aqui, ó, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Muito bem. E assim, o segundo aspecto importante é... Nada mais é que a decomposição de um texto com a finalidade de analisar cada um dos componentes que o constitui. Ok. Analisar também as estruturas de uma obra deve ser feita de maneira que se possa melhor compreender, melhor interpretar, melhor assimilar todos os sentimentos e valores passados pelo texto. Ok, com certeza já mexeu com você em essa leitura. Olha lá, mais outro ponto. O erro mais comum daqueles que querem analisar uma obra é dar-se no desconhecimento dos principais elementos. Opa! E quais são os elementos da narrativa? O pente. Muito bem. E eles exatamente compõem a estrutura de um romance. Mais uma vez, quais são eles? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Beleza, esqueceu, é só lembrar. Olha o pente, olha o pente, olha o pente. Mas não o pente de pentear, mas sim da narrativa. Os elementos. Vai lá. E por último... É preciso que se examine cada um dos principais elementos presentes na narrativa antes de se tirar quaisquer conclusões sobre uma obra. Ok. Então, assim, caro estudante terceirão mediação, após a leitura de obras, seja ela qual for, é importante rever os elementos da narrativa para que se possa fazer uma boa análise literária. Então nós falamos, e agora a cartela para você, bem sucinta, bem organizada, para você gravar na mente e no coração e sair daqui, ó, pro abraço, porque você com certeza será aquele aluno que vai brilhar lá na universidade. Então, aí, o pente propriamente dito aqui para você, em que a gente traz o enredo. O que é o enredo? Baseia-se no conteúdo do qual o texto se desenvolve. O início, o desenvolvimento e o clímax. É o texto narrativo. O que é esse tempo e o espaço dentro do romance, dentro de uma obra literária? O contexto histórico e o local onde a narrativa se desenrola. Linguagem pode ser simples ou rebuscada, formal ou informal, culta ou marginalizada. O estilo de linguagem pode usar também figuras de linguagem. Beleza, e quanto aos personagens? Pode ser principais, protagonistas e antagonistas e secundários. Ok, olha lá. Vamos aí chamar a atenção para quem já esqueceu. Calma que nós vamos trazer para você aqui mais uma vez. E aí, lembre-se, nas próximas você aí tem que bombar, hein? Quem esqueceu que os personagens nós temos aí, primeiro, um narrador personagem. Esse é um tipo de narrador, tá? Como é esse narrador personagem? Olha, ele vai contar a história na primeira pessoa e ele vai também participar da história. Muito bem, que é o caso de... Olha só, Bentinho, né? O Dom Casmurro, né? O Bento Santiago. Ele conta a história e participa. Exatamente. Tá, então ele tem uma relação íntima com os outros elementos da narrativa, né? Lá no tempo, no espaço, porque se ele participa, é claro que ele vai estar lá, né? E aí a sua maneira de contar é fortemente marcada pela questão subjetiva e emocionais. Ó, tá vendo?
tudo que Bentinho ali, né, se comporta dentro da narrativa. Essa proximidade com o mundo narrado revela fatos, situações em que o narrador de fora não poderia conhecer. Por isso que ele conta com detalhes, né, e chega até a afirmar que foi traído. Ao mesmo tempo, essa mesma proximidade faz com que a narrativa seja parcial, impregnada pelos pontos de vista do narrador, beleza? Então, temos outro tipo de narrador, é o narrador observador. Como é? Olha só, o narrador observador, você já vai perceber pelo verbo, né? Ele vai estar na terceira pessoa, amadinho. Participa? E não vai participar, já diz tudo. Tá. Narrador observador. Observa, mas não participa da história. Exatamente, das ações, da história no geral. Ele conhece todos os fatos, por não participar deles, narra com certa neutralidade. Apresenta os fatos, os personagens com imparcialidade, não tem conhecimento íntimo dos personagens e nem das ações vivenciadas. Bem diferente. Então aqui, ó, narrador, observador, terceira pessoa. Narrador, o quê? Personagem, primeira pessoa. Que primeira pessoa é essa? Olha só. Eu. Aí você vai observar lá os verbos, as ações, que quando ele está contando. Tudo conjugado em primeira pessoa. Isso. E participa da história, faz parte ali de tudo, né? E conta tudo com detalhe intimamente, por quê? Porque está lá presente, tá bom? Muito bem, vamos então aí ter mais um. Sim, o narrador onisciente, né? Conta a história na terceira pessoa e às vezes permite certas intromissões narrando em primeira pessoa. Ele conhece tudo sobre os personagens, sobre o enredo, sabe o que passa no íntimo das personagens, conhece suas emoções e pensamentos. Ele é capaz de revelar suas vozes interiores, seu fluxo de consciência em primeira pessoa. Quando isso acontece, o narrador faz uso do discurso indireto livre. Assim, o enredo se torna plenamente conhecido, os antecedentes das ações, suas entrelinhas, seus pressupostos, seu futuro e suas consequências. Ok, então esse é o terceiro tipo de narrador, né? E assim já fizemos aí esse repasse, uma revisão geral sobre os tipos aí de narradores, tá bom? Vamos aí falar sobre os personagens do romance Dom Casmurro de Machado de Assis. Então nós temos aí o nosso protagonista, Bento Santiago. Bento Santiago, narrador, ele é protagonista, conta a história da sua vida, focalizando, é claro, o adultério, né? De que se acha vítima. Ah, Bentinho. E aí, em seguida, vem quem? A Capitu, moça pobre, que se torna namorada e, posteriormente, esposa de Bento. Ah, também Escobar, que é o melhor amigo de Bento, compõe aí com Capitu o triângulo amoroso, em que o narrador vê a sua vida transformada. Mas por que ciumento? Por isso que fica aí achando que aconteceu. Além de Escobar, temos também a Sancha, a melhor amiga de Capitu e esposa de Escobar. Ok, e Dona Glória? Ah, é a mãe de Bento, é a super protetora, controladora, que mandou um filho para um seminário para cumprir uma promessa, claro, né? Olha quem está chegando aqui, José Dias, o agregado, que troca sua sobrevivência por bajulação. Aquele que fica lá diretamente com Dona Glória. Puxa saco. Puxa saco. Mas como toda família que se preze, nós temos prima. E aqui chega em cena a prima Justina, dependente financeira de Dona Glória. Para melhorar a situação, para não dizer o contrário, temos o tio Cosmo, também irmão de Dona Glória, também dependente financeira de Dona Glória. Ai, sanguessuga, isso sim. Muito bem, e agora vamos para a análise da obra Dom Casmurro. Vamos ver se bate aí com a sua, estudante. Vamos aí. Bem, nós temos Dom Casmurro. O primeiro fato é entender que realmente é um romance, né? E que esse romance, ele trata da traição, tá? Sem que a traição seja aí o tema fundamental. Beleza? O que se discute é o conceito de verdade.
que é o tema que transcende aí as traições, atingindo os níveis de relacionamento humano e, mais ainda, a forma como a humanidade constrói seus valores e sua moral. Esse é o tema aí, né, centralizado dentro dessa toda a narrativa com esses fatos aí, tocando nessa traição aí feminina, tá certo? Muito bem. E assim nós vamos ver que Dom Casmurro, ele toma a traição como um ponto de partida, né, para iniciar aí a discussão sobre o tema mais amplo e mais permanente, o que dá condições aí dessa obra, né, Dom Casmurro. Ao mesmo tempo, é parte de uma discussão que ilumina seu próprio tempo, o que confere aí uma marca histórica, ok? Assim, nós vamos ver que Dom Casmurro, né, ele traz aí, essa obra Dom Casmurro, traz aí toda essa temática envolvida naquela sociedade, naquele período, com todos os seus costumes, com toda a sua realidade ali, nua e crua, né? Tá certo? Mas lembrando que é a parte assim em que envolve os personagens dentro dessa história, mas aí a questão psicológica, ok? E aí, sobre o contexto, vamos ver Machado de Assis. Ele aí conseguiu, como poucos, desentranhar dos acontecimentos políticos do seu tempo o significado humano mais profundo. Isso num ambiente aparentemente pacífico da vida institucional brasileira daquela época, olha, que era a segunda metade do século XIX, né, que se escondia a violência da escravidão, que se escondia a questão do sistema de troca de favores que norteava a relação entre ricos e pobres, certo? Então, ao falar do Brasil, Machado de Assis, ele desnudava o ser humano em sua miséria moral e construía essa obra mais genial de nossa literatura. Realista mesmo, certo? E o período, vamos entender. O Brasil da segunda metade do século XIX era uma economia em formação em transformação. O estabelecimento de bases capitalistas relativamente modernas e conviveria ainda por muito tempo com a persistência de hábitos e pensamentos conservadores. Muito bem, então estudante, olha só, pontuamos para você aqui de uma forma bem sucinta, né, professora Márcia? Para que você realmente possa depois, porque agora eu sei que você tá ligadaço na aula aí, né? Olha aí o nosso estudante aí todo mundo de olho, porque assim você depois pode acessar novamente a aula, verificar o que você ainda não conseguiu assimilar sobre aí os elementos da narrativa, sobre o que realmente é o tema da obra, né? Já pontuamos que não é a traição, essa não é a temática central, beleza? Muito bem, olha só, então agora chegou o momento da gente aí deixar para você aquela dica literária. Vamos lá, de olho na tela, porque fica a dica aí para você, estudante terceirão mediação, estudante da NASA. Olha lá, muito bem. Então a gente tem para você, tá? Aqui, né, o filme Dom Casmurro, né, de Tony Brandão. E você já assistiu a este filme? Se você ainda não assistiu, é uma excelente dica. Também, amadinho, nós vamos falar aqui dessa questão quando o Dom Casmurro, ele retrata... Dom Casmurro não, Machado, eu já estou confundindo, né? Já tá, né? Fazendo maior confusão aqui da questão quando o autor fala da sociedade, da época, quando ele envolve a questão da classe social, né? Da questão da pessoa de classes diferentes. Por exemplo, a Capitu era uma menina pobre, né? Já de uma família, né, menos favorecida, vamos dizer assim, sim, já Bentinho, naquele meio da sociedade que tinha tudo. E era o que acontecia na época.
Não só na época, como até hoje, né? Ninguém tem culpa de se apaixonar por alguém. Primeiro olhar, né, assim, eles conviveram, né, Amadinha, desde pequenos. Sim, de pequeno, e eles brincavam, né? Que a Dona Glória era uma mulher muito devota, Religiosa, né? né? Muito religiosa, e eles, até na brincadeira de Bentinho com Capitu, era com sacristia. Sempre né? voltado Voltado para a religião. E outra coisa interessante observar, e vocês que leram, né? Vocês vão lá no cantinho que o Bentinho, ele foi ao seminário. Só que ele não queria ser padre. Ficou um tempo lá. Quando ele foi, conheceu quem? Lá no seminário. Conheceu o Escobar. O Escobar era outro também que não queria ser padre. Porque ele era muito capitalista. A fome com vontade de comer, né? Ele era da parte dos números. Né? Capitalista. Então, ele com o José Dias, quando ia ao encontro de Bentinho, e conversava, e falava, e aí, você falou com minha mãe? Aí tiveram uma ideia. Convencer, né? Primeiro tiveram uma ideia se ela fizesse uma adoção. Para pagar a promessa, gente. Aí olha, não é assim que funciona, né? Quando a gente faz uma promessa, gente, não tem como, não pode trocar. A promessa da mãe, por que eu tenho que pagar? Né? Assim, não acontece no dia a dia? Amada, se fizer uma promessa, não, você vai ter que pagar. Não, é a Amadinha que vai pagar. Não, é você que tem que pagar. É verdade. Você que conseguiu a graça. Sim, né? Então tem que ir lá cumprir, ué. E o que a gente aqui chama a atenção, né, após a leitura da obra, da questão desse olhar do autor e o porquê dessa construção literária em cada período, né? Que bom! Vejam só a importância da gente ter literatura. Porque através desta linda obra, e como as demais que a gente está estudando, você aí consegue acompanhar, consegue verificar, consegue ver como a sociedade do século XIX, do século XVIII, XVI, século XV, como era essa sociedade, como eles se comportavam, né? Qual era aí o olhar. O autor, ele traz a sua obra, ele escreve sobre tema exatamente trazendo essa crítica, certo? Então, olha o valor que tem a leitura de uma obra, o valor desta obra para nós. Então, aqui está retratado em um período já, né, aí século XIX, século XX, início, entre final do século XIX e século XX, já um período em que a literatura já chega aí num período do realismo. Por isso que as obras produzidas naquele período traz aquela realidade. Quando a gente está lendo, a gente consegue construir, né, as imagens como se a gente estivesse conhecendo, como se estivéssemos lá. Olha como traz aqui, né? Ainda em preto e branco, mas conforme está sendo narrado, a gente consegue visualizar a imagem, ver o personagem ali naquele espaço, naquele tempo, certo? Então, assim, ter sempre isso, entender que o poeta, o autor, ele utiliza a arte das palavras para trazer esse olhar, né, dele, contando aí, seja aí romance, seja prosa, seja aí teatro, né, textos teatrais, textos dramáticos, né, mas levar em consideração que é sobre essa importância, né? E aí, se não tivéssemos essa literatura, como seria, né? E aí, essa obra, Dom Casmurro, ela sai dos livros e vai para a tela. Vai para a tela, né? Então, vai aí para a dramaturgia.
E aqui entra a nossa dica para vocês, tá certo? Olha só, amadinha, passa aí. Ali também, amada, quando fala do filme, mas também tem também uma minissérie. Sim. Que Capitu. Certo. Muito interessante. E aí, o olhar. Você que leu, você que tem essa oportunidade de estar aqui conosco nesta aula, fazendo a leitura desta obra, aí você já vai poder analisar, porque a dica que a gente vai dar para você, verifica, será que ela está tal qual como está no livro? Será que teve adaptações ou não? Tá certo? E aí você também já tem condições de ver, de fazer essa análise, tá certo? E a nossa dica, vamos lá falar um pouquinho sobre ela. Fica de olho aí, porque a gente traz para você uma indicação. Veja aí onde é que você vai conseguir baixar ou assistir, né? A gente deixa aí o link para você, tá aí, ó, a sugestão, né? É um vídeo, tá certo? Veja com o professor presencial. Caro professor presencial, contamos com você aí, tá? Dá esse auxílio aí para o nosso estudante. Quer conhecer mais sobre essa obra? Dicas culturais, olha lá. E aí a gente traz Dom Casmurro sendo o filme, né? Baseado na obra de quem? Nada mais de que Machado de Assis. Ok. E aí você vai ver, tá? Espero que você goste. Perceba aí exatamente aquilo que ficou na sua mente com a leitura da obra. Você possa aí ter mais recurso ao assistir esse vídeo. E aí você realmente brilhar nos olhos, né? Essa obra, mas sempre levando o seu olhar crítico literário, tá bom? E é isso. E a gente termina, vou finalizar com a pergunta. Capitu, traiu ou não traiu Bentinho? É com você. Agora é com você. Tá certo? Valeu! E assim a gente aqui encerra esse momento e aguarda vocês lá. Aonde? Lá na revisão do Clube de Leitura. Valeu! Até lá!